Posso fazer uma pergunta? Eu sou do movimento Igreja Sem Política. Você aceita a política na igreja? Não. Não? Tá. E política em cima do púlpito? Sua opinião. Não sei, moça. Acho que não. Vamos lá. Jesus, ele foi político? Sim. Foi? Em que momento ele foi político? Ai, moça. Não. Responde a sua resposta sincera. Ensina você agora aqui. Você sabe que Jesus não foi político. Você sabe que ele não fez política. Certo? E você está hoje aqui diante de um evento político. Que estão usando em nome dele para uma coisa que não tem nada a ver com ele. Você concordaria se eu dissesse isso para você? Não. Por quê? Porque não é por político, é por Jesus. É patrimônio do Estado. E aí? É um evento evangélico, mas nós vivemos uma sociedade. Então a gente tem que andar em harmonia com a política. Mas Jesus, ele desceu na terra, esteve entre os homens, mas não se aparelhou. Mas nós estamos numa sociedade onde a Bíblia diz que tem que respeitar a lei dos homens. Mas quem que a gente... Se nós temos que nos fazer de louco para confundir os sábios. Vamos lá. Você não entra nesse mundo, você não consegue ter visibilidade. Então, e aí quem a gente tem que obedecer? As portas são fechadas. Quem a gente tem que obedecer? O Evangelho, Jesus Não é ou a igreja? Não é desobediência. Entendi. Vocês aceitam política dentro da igreja? Basicamente sim, porque se a gente não se posicionar perante as ideologias do mundo, a gente fica sendo massa de manobra. Então, eu não admito a igreja apoiar, você deve votar em certo candidato. Mas a igreja tem que... Sim, a igreja tem que se posicionar de quem a gente deve indicar, mas não impor que você vote em candidato X ou Y. Em que momento Jesus ele foi isso? Ele foi político ou ele exerceu político? Ele exerceu político. Em que momento? Ele defendeu os pobres e os oprimidos. Olha pra lá. Você acha que Jesus está aqui? Sim. O Estado também? Sim. O aparelhamento também? Sim. Os partidos também? Sim. E quando ele esteve aqui, quando isso aconteceu com ele? Só que como que ele vai usar quem? Não, só me responde. Quando aconteceu isso com ele? Ele vai usar quem pra governar? Mas o modelo é ele, não é a igreja. Mas ele vai usar quem? Você vai ser governado pelo anticristo? Aí é que tá, ele vai usar o discípulo. Ele não vai usar a igreja institucional. Eu queria saber de vocês se vocês aceitam política na igreja. Não aceito. Não? Não. Você aceita político no púlpito? Político no púlpito, você aceita? Político no púlpito da igreja. Na igreja. Na igreja, para falar sobre o reino, sim. Para falar sobre a política, eu sou neutro. Você consegue ver Jesus dentro deste reino, buscando alianças partidárias, buscando lados e ideologias políticas? Não consegue. Mas isso essa marcha é tudo isso. Eu, no meu ponto de vista, eu estou aqui para somente engrandecer o nome de Cristo. Vim aqui para adorar e louvá-lo, independente se lá tem político ou não. Mas você, Qual que é Cristo? você aceita política na igreja? Sim ou não? Eu aceito. Por quê? Porque eu acho que o povo todo é um povo, uma massa muito grande e que a gente tem que ter voz e formar nossa opinião dentro da igreja para ter os nossos representantes no poder. Quando que Jesus ele foi político, gestor? Sei. Também não. Quando que os discípulos foram, a igreja também foi. A primeira igreja? Também não. Não. Entendeu? A marcha para Jesus é para Jesus ou é para o Estado? É para Jesus. Você sabia que a marcha para Jesus é um patrimônio do Estado? Eu sei, lógico, sim. Então como pode ser para Jesus? Ai, moça, eu vou. Tá bom. Você aceita política na igreja, sim ou não? Para mim faz parte. Tudo faz parte porque inclui. O evangelho tem muito político que são evangélicos e nós precisamos de político evangélico no nosso meio. Então quando Jesus ele foi político e fez política? Nunca. Então como é que a gente pode ensinar isso para os outros? A marcha para Jesus, ela é uma marcha cultural e patrimonial do Estado. Você concorda que
que a Marcha Ceder para Jesus, sabendo que a marcha existe, legalizada pelo Estado e porque cumpre as reivindicações e justificativas políticas do Estado. Você ainda sustenta que a Marcha Ceder para Jesus? Por um lado não, porque Jesus não gostava de política no meio da igreja, nem... porque teve uma passagem na Bíblia, né, que teve muitos que estavam vendendo coisas ilegais no templo. E Deus chegou na hora e tacou no pé, porque para ele não é certo. Se eu disser para você, sem querer te ofender, que Jesus não está aqui, por esses fatores, esses elementos que faltam, você concordaria comigo? Assim, por um lado não, porque está escrito que Deus está em qualquer lugar. Mas Jesus não falou sim e não? Sim. E o não? Nós estamos aqui para esclarecer, só isso. Eu sou do movimento Igreja Sem Política, eu queria saber de vocês se vocês aceitam política dentro da igreja. Sim, aceito, porque Jesus é a política. Aonde isso está escrito? Na Bíblia, porque as atitudes que Jesus fez é política. Você sabe o que é política? Eu sei o que é política. O que é política? Aquilo que é bom, perfeito e agradável para o povo. Política quer dizer influência e manipulação de opinião pública. Não, o que Jesus... Então Jesus era manipulador? Não, aí é que tá, porque a palavra política não entra para ele. Entra na igreja sim, porque o que Jesus fez... Então quando que ele foi político? Desde que ele... Mas quando? Na história? Primeiro, quando ele foi lá, expulsou aquele povo que estava lá manipulando dinheiro no templo dele. Então ele exerceu a autoridade messiânica, ele não foi político. Não, ele foi político. Mas quando que Jesus usou o Estado? Eu respondi pra você. Quando Ué, no templo. O Estado estava lá? Com certeza, o Estado é o povo. Em que momento? Em todos os momentos. Claro. Não é Estado. Não é, o povo não é o Estado, o povo representa a voz, mas não o Estado. Então, mas você concorda comigo que se não tivesse alguém para lutar por nós, evangélico lá dentro, não teria? Mas eu queria saber uma coisa. Em Cristo e na história, em Jesus, na atividade dele, quando que ele mostrou isso para vocês? Eu era pastor, não é? Sabe por que eu defendo a igreja? Ah. Porque quando eu estava no lixo, foi ela que nos socorreu. Mas isso não é resposta para evangelho. Pra mim é. Você acredita que Jesus foi político e fez política? Não. Ele está aqui hoje, então? Quem? Então Jesus está aqui hoje, então? Sim. Mas a política também está aí. O Estado também está aí. Os políticos também estão aí. E agora? Político não. Você aceita a política na igreja? A política na igreja, acho que não faz sentido assim a igreja se envolver com política, né? Não é certo. Não é que não é certo, né? Mas tem muitas pessoas que não têm maturidade para absorver esse assunto, né? Agora, por exemplo, um representante político lá falando lá, qual a relação disso com aquilo que Jesus viveu quando esteve aqui? Bom, a gente tem que optar por questões, não, sim, por questões para a melhoria do nosso país. Mas quando que Jesus usou o sistema para esse fim, para defender a igreja dele? Não lembro. Não lembro. Mas você está aqui? Eu tô por Jesus. Amém. Está por ele numa coisa que ele não fez. Eu tô por Jesus. Não, eu digo, mas está por ele num evento dentro de um sistema que ele não esteve. Não, a nossa vida é para glorificar Jesus Cristo, né? Entendi. Então assim, se não foi visto tema, nem esse método, nem esse princípio de exercer política e ser político. Então, por que muitos evangélicos aceitam isso dentro da igreja? É isso que a gente veio buscar de vocês, uma resposta, uma opinião, entendeu? Para confronto da verdade histórica dele com a igreja vive hoje. E qual seria o seu posicionamento diante disso também? Do movimento? Sim. Que em hipótese nenhuma ele poderia estar aqui se levasse em conta o que ele foi lá atrás na história. Os elementos não estão aqui. Por exemplo, você sabia que a Marcha para Jesus faz 30 anos? Certo. Você sabia que a Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado? Imaterial e cultural. Tranquilo. Tá. Jesus é de direita ou de esquerda? Vai lá, quem que se arrisca a fazer essa resposta para mim? Jesus seria de direita ou de esquerda? Nenhum dos dois. Então ele não foi político? Não. Não. Mas você sabia que esse evento é político? Não. Que ele é patrimônio do Estado? Não. Então o movimento existe para levar essa doutrina e esclarecimento para pessoas que não têm a informação. Você poderia me dar uma resposta? Se religião e política se misturam? Eu acho que não. No atual momento, sim. Sim. No momento pela igreja. Pela igreja. Tá. Evangelho e política se misturam? Sim.
Religião você não sabia responder, mas evangelho você foi direta? Me responda, quando Jesus ele foi político? Pra mim, com os... Você entende a pergunta? Com os doutores da lei. Naquela... Tá, então ele tinha aliança com eles? Não. Tinha partido com eles? Claro que não. Então ele não foi político? Não. Quando que ele fez política? Quando? Pra mim foi quando ele estava na frente de Herodes. Você sabe o significado da palavra política? Olha, hoje em dia não. Influência e manipulação de opinião pública. Então ele não foi política. Certo? O evangelho e a política não se misturam. Religião e política sim. Por quê? Porque o sistema religião é filosófico. Então por isso que ele e a política se misturam. Já evangelho não. Porque evangelho é a vida do Cristo. Ali, nele, na história, você consegue ver Jesus ali, aqui hoje? Consigo. Por quê? Porque eu vejo a essência de Jesus nas pessoas. Eu vejo no olhar, né? Pelo olhar e pela essência. Você sabia que a Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado? Não. Cultural e imaterial. Jura? Não sabia. Agora, sabendo que a Marcha para Jesus é um patrimônio, uma propriedade do Estado, você ainda sustenta que Jesus está aqui hoje? Sustento. Eu represento o movimento Igreja Sem Política. Eu queria saber se vocês são a favor se a política pode estar dentro da igreja ou não. Não. Não concorda? Não podia estar junto, não. Tá. E em algum momento Jesus ele foi político e fez políticas? Não, que eu saiba não. Tá. Então o senhor é a favor realmente que não poderia ter política dentro da igreja? A favor que não poderia ter política dentro da igreja. Com base no que Jesus foi, isso não aconteceu com ele? Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Você é a favor da política dentro da igreja? Sim. Por quê? Porque eu acho que tem que ter alguém para poder representar a igreja, para poder responder. Quando que Jesus fez isso? Quando que ele usou esse método para defender os interesses da igreja? Ué, eu acho que se ele não tivesse interesse, ele não teria levantado reis, sacerdotes. Mas onde está escrito que ele levantou reis e sacerdotes? Ué, ele tinha profetas que falavam diretamente com ele. Não, falar é uma coisa, fazer parte do aparelhamento é outra. Você sabe de onde vem a teocracia? Não, teocracia. A monarquia? Sim. De onde vem a monarquia? Na Bíblia. Mas uma coisa, o que tem a ver uma coisa? Porque os reis pertencem a um sistema comprometido pelas escrituras, que é um ato de rebeldia com Deus e rebelião. Tá, mas daí você... Eu acho que democracia a opinião das pessoas. Sim. Com o momento que você, em Jesus, na história, que você comprovasse que ele usou esse método, esse sistema que estão usando hoje aí para defender messianismo e a igreja dele lá atrás. Eu acho que a partir do momento que você acredita, ou você é 100% nela ou você é 100% fora. Se eu acreditar que Davi, então, ele era um rei, então ele não podia ser rei, então ele não podia ser juiz. E se eu não acreditar que ele foi ungido por Deus e que Deus o enviou para que ele estivesse ali, então eu acho que tem que rasgar a Bíblia. Mas por que Jesus não foi um rei político que nem ele? Eu acho que cada um tem a palavra fala que Deus chamou cada um para uma função. Mas ele não é o Cristo, ele não é o Messias, o acima de todos? Sim, e o cabeça da igreja? Sim, mas eu acho que ele não depende de estar como presidente, ele não precisa disso. Jesus não precisa disso porque ele é Deus, ele é soberano. Queria saber do senhor a opinião se política pode estar dentro da igreja de Cristo ou não. De forma direta não, mas indireta sim. Porque como nós fazemos parte da sociedade, nós temos que ter nossos representantes lá, porque toda instituição da sociedade, seja religiosa ou não religiosa, ela tem o seu representante lá. E se a igreja for omissa nesse sentido, ela vai ficar de fora da representatividade que há no Congresso. Mas em que momento lá atrás, na primeira igreja, com Jesus, o senhor viu isso? Políticos representando a igreja para defender a igreja. Não, na época de Jesus não tinha no sentido, porque foi o ministério de Jesus, ele não foi um ministério político. Ele foi um ministério diferenciado do que é hoje, né? Mas não é o evangelho que a gente tem que obedecer? Sim, o evangelho nós temos que obedecer, mas se você ler atrás de Jesus, Davi foi um estadista, Daniel foi um estadista, houve isso no Velho Testamento, o Novo, porém, também. A monarquia bíblica, ela foi fundada por Deus ou pelos homens? Os homens que quis, quando começou lá em Moisés, né? Foi, Deus queria Samuel como representante, o povo quis o rei. Então a monarquia... Isso.
É um ato de rebeldia e rebelião. A monarquia sim, porque ele quis, se o homem fosse segundo o coração de Deus como foi Davi, beleza, mas sabe que tem problema, né? Então daí por agora o senhor entende porque quando Jesus veio aqui ele não usou nada disso, ele não herdou o trono e nem herdou a coroa política. Por quê? Não, ele também não tomou essa bandeira para si, também ele não falou que tem. Mas aí a gente pega e toma a bandeira para nós aqui agora? Usa a igreja dele para isso? Como parte da sociedade, sim, nós somos em torno de 40% da sociedade. O senhor sabia que a Marcha para Jesus, 30 anos, ela é um patrimônio do Estado? Sabia. O senhor sabia que para ser um patrimônio do Estado você precisa cumprir reivindicações justificativas políticas? Sim. E todas elas ferem o Estatuto e a doutrina bíblica? Não necessariamente. Começando, diálogo interreligioso. Como? Sim, qual ecumenismo. religioso que tem ecumenismo aí? Tem um monte. Não vejo. Te garanto. Não vejo necessariamente. Eu provo pro senhor. Me fala aí, se há catolicismo aí, se há católicos aí. A marcha, ela é pública. Então, mas ela não doutrina, ela não prega. Ela não doutrina, ela não prega. Exatamente, porque é um ato público, não é um ato de uma igreja X, A, B ou C. Entendi. Ela pode ir. Então, tipo, a igreja tem que pregar o evangelho dentro da igreja, mas fora ela tem que ser isso aí. E fora tem que pregar. Paulo fala, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Mas tem pregação aí? Tem pregação. É? Louvor é uma pregação, oração. Ok. Oração, o louvor é uma pregação. Isso. Ok. Eu queria saber se você aceita política na igreja ou não. Olhando hoje vamos dizer assim, o contexto geral, a gente precisamos se posicionar como tal, entendeu? Olhando para Jesus lá atrás, na primeira igreja, dá para encaixar o que acontece hoje? Não. E agora? Como a gente explica isso? Como é que a gente explica uma igreja hoje que se diz cristã, quebrando, desrespeitando, ignorando o que o próprio Senhor dela foi lá atrás na história? Acho que aí nós precisamos converter novamente, né? Eu só queria que você me falasse sincero se você aceita política dentro da igreja ou não. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. E com base no quê? Olha, por alguns textos bíblicos e exemplos que nós temos. José, Daniel. Mas você sabia que a monarquia e a visão teocrática, ela não se encaixa na perspectiva messiânica de Jesus? Por que não se encaixa? Porque ela foi um ato de rebeldia desde o início com Samuel. Mas Jesus, ele sempre mostrou e bateu de frente com os hipócritas. Com base no que ele foi historicamente falando, em que momento que ele foi político? Em toda a passagem dele. Mas como? Me cita nele em algum momento. Na hora que ele teve um encontro com Nicodemos, o maior fariseu e estudioso da época, quando Nicodemos perguntou para ele, como que eu vou nascer do ventre da minha mãe, se eu já sou velho? Ele falou, eu não quero que você nasça da carne, eu quero que você nasça do espírito. Mas o que isso tem a ver com política? A gente tem que nascer de novo. E a política que nós hoje temos é muito claro. Eu acredito que, como a moça que estava falando, tem muita sujeira em todas as áreas. Em todas. Mas tem gente muito honesta. Eu não estou nem questionando isso, tá? A bondade de cada um e a maldade do outro. Mas sistema. Você sabe como se traduz política? Do que eu entendo... respondendo aos meus direitos, protegendo as minhas... O termo política quer dizer influência e manipulação de opinião pública. Que quer dizer que política e nem político tem ligação com moral. Eu conheço muito político. Eu não estou questionando a bondade das pessoas, estou falando do sistema. Não, mas... Por exemplo, e com base nisso, imaginemos hipoteticamente que a igreja tivesse essa liberação para poder colocar políticos e política dentro da igreja. E é liberado. Você sabia que grande parte dos políticos que foram elegidos pela igreja, eles têm problema com corrupção hoje? Como justificar isso agora? Se Deus elegeu, ele errou? Olha, o ser humano a gente tem que colocar assim. Não é porque ele é um político, ou porque ele é um pastor, ou porque ele é isso. O ser humano, se ele ser corrupto, dá na nascença dele. Mas está dentro da igreja. Então, mas dentro do seu trabalho não tem ladrão? Não, mas na igreja dele é outra coisa. Não é no meu trabalho. Não, peraí. A igreja é dele. Peraí, a igreja somos nós em qualquer lugar que nós fomos. Jesus é de direita ou de esquerda? Jesus, ele não defendeu nem a direita e nem a esquerda. Então ele não pode ser político. Mas ele foi o primeiro político. Porque ele sempre bateu de frente com os hipócritas. Aquela mulher, ela teve alguns relacionamentos com alguns homens e os próprios homens queriam jogar pedra nela. O que Jesus falou para ela? Ele exerceu a autoridade dele. Então aí tinha... Mas a autoridade dele era política? Você tá de brincadeira. Não, mas a autoridade dele era política em momento?
Em que momento ele usou o Estado para defender a mulher? E quem usou aquela mulher? Quem abusou daquela mulher? Mas em que momento ele pegou o Estado para isso? Quem usou aquela mulher? Quem abusava daquele sistema dela? A corrupção que está no mundo. Os que queriam jogar pedra nela. Sim, mas nós estamos falando de quem salva, não de quem está acusando. Então, para poder defender hoje uma pessoa que esteja numa situação assim, eu preciso do Estado para cumprir essa missão. Em todo momento nós precisamos do Estado, de todos os Em que momento Jesus lá precisou de Nero, precisou do Império Romano, de Pilatos? Ele entregou a autoridade para Pilatos. Ele entregou? Ele entregou. A autoridade da igreja? Não foi Pilatos que entregou a autoridade para Jesus. Eu não estou sabendo disso não. Mas se tivesse políticos evangélicos naquele dia, lá quando Jesus foi julgado, ele teria sido libertado da sentença? Eu acredito que a palavra tem que ser cumprida. Ponto. Números 23, 19. Eu não sou homem para que minto, nem filho do homem que se arrepende. E depois a igreja? Meu Deus, presta atenção. Se o Brasil hoje não é uma falência geral, porque a igreja está de pé, meu querido. Nós estamos aqui na Marcha para Jesus, né, no sábado, e nós entramos lá dentro para fazer algumas perguntas, alguma enquete para algumas pessoas que estavam participando, né? E pastor, eles falaram algumas coisas que eu queria perguntar para o pastor. Eles falaram, por exemplo, que ajudar os outros é política. E Jesus, ele fez isso. Falaram tanta coisa que eu estou até horrorizado. Mas vamos lá. É importante deixar que as pessoas falem o que na verdade elas escutam da igreja e dos pastores. Tá? Então a gente ouviu um monte de coisas lá que não tem sentido nenhum para aquilo que na verdade está na Escritura. Primeira coisa, bondade é fazer política. Um horror que eu escutei aí de que Jesus tenha passado autoridade para Roma e para Pilatos exercer a condenação sobre ele, que a condenação que estava sobre ele deveria acontecer e a igreja não precisa aceitar exatamente hoje esse mesmo posicionamento de ser bíblico, que precisa recorrer ao Estado, ou seja, um monte de coisa que os vídeos vão aparecer e quem vai assistir vai fazer o contraste. O que fica muito claro, que gerou uma massificação de conceitos e heresias que é irreversível. Porque você não consegue começar a debater com pessoas, não é que não tem nível, que não sabe o sentido da expressão. Por exemplo, política, a maioria deles acredita que fazer política é fazer o bem. Eles não sabem nem o significado da expressão política. Ser político é você ter uma obrigação, um dever de cumprir o dever cívico e moral, que não tem nada a ver. Então são coisas que na verdade devem ser separadas, obviamente, por pessoas que buscam esclarecimento e conhecimento. Eles não têm. Que você disser no púlpito, que você falar no púlpito, olha, obedeça porque Deus está me revelando, esse povo vai obedecer. Que você falar com autoridade, eles vão aceitar. Porque eles não têm nenhuma consciência formada nas Escrituras. A consciência deles, toda ela está manipulada e programada por esse sistema político religioso que a gente está condenando veemente aqui. É fato. Então acho que os vídeos vão falar por si mesmo o que na verdade esse pessoal pensa sobre o tema, sobre o assunto. O pastor, e também o pastor trouxe a consciência de que muitos não sabiam que a marcha era política, né? Muitos não sabiam. Você vê que, não sei se vai aparecer, alguns ficavam até parados assim, espantados porque não sabiam. Então assim, até isso eles são desonestos. Eles não abrem o jogo de que a Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado, como também não revelam as reivindicações e as justificativas que a marcha precisa cumprir, os requisitos que a marcha precisa cumprir para poder o Estado permitir isso aqui. Eles não abrem o jogo, está na lei, mas ninguém sabe o que está na lei e nem está na Escritura, enfim. A maioria que é manipulado, infelizmente. É muito triste, mas nós estamos aqui para registrar esse evento da manifestação do movimento, de procurar ouvir das pessoas, escutar delas o que elas pensam, o que elas acham, algumas até de maneira enérgica defenderam, mas nenhuma souberam responder o que a gente na verdade queria ouvir ou que nós perguntamos. Então um abraço, o trabalho continua, a gente espera outras oportunidades e agradecer todos os nossos amados do Movimento Igreja Sem Política que estiveram hoje aqui prontificados em fazer essa manifestação. Um abraço a todos, Deus abençoe, nos vemos na próxima. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Eu venho a fazer parte desse ministério, desse movimento,
igreja sem política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.